Qual tem sido a nossa disposição de lutar, de correr atrás quando os ventos sopram totalmente ao contrário daquilo pelo qual e pelo que a gente tem lutado? Meu nome é Rodrigo e eu venho aqui com esse vídeo tentar te ajudar a viver uma vida mais leve, uma vida mais saudável, uma vida mais tranquila, uma vida mais próxima do propósito de Deus, o propósito que Deus planejou para a sua vida. Então, fica até no final desse vídeo que eu tenho certeza que esse vídeo vai acrescentar na sua vida. Então, desde já eu te peço, dá o like, compartilha, curte, comenta, eu não sei em qual plataforma você vai estar vendo esse vídeo, mas me ajuda. Eu sempre tenho no meu coração um desejo, que é de alcançar pelo menos uma pessoa e que essa pessoa seja transformada pelo meu vídeo, pela minha vida, pelo meu exemplo. E hoje eu venho com a proposta de falar de duas situações. O que a gente tem feito, onde a gente tem corrido, o que a gente tem programado para vencer quando os ventos estão contrários a tudo aquilo que a gente sonha em conquistar. O que a gente pode fazer, aonde a gente vai, o que eu posso pensar, será que é isso mesmo? Será que Deus vai me ajudar? E a resposta é sim, Deus vai te ajudar, desde que o seu propósito não conflita com o propósito dele. Então vamos lá, vamos para a palavra de Deus, e hoje eu vou falar de duas situações. Eu vou falar de uma viúva, que na época de Jesus, as viúvas eram muito desvalorizadas, não tinha ajuda, por isso que a palavra de Deus fala que o propósito da igreja é ajudar os órfãos e as viúvas, porque eram pessoas desvalorizadas. Hoje em dia, graças a Deus, embora ainda haja muita desvalorização dessas pessoas, hoje ainda se encontra mais ajuda. E eu vou falar também de uma mulher cananeia, uma mulher que se humilhou e que, entre aspas, Jesus fez um teste com ela justamente nessa questão da humilhação, na questão da humildade. Então vamos comigo, eu tenho certeza que esse vídeo vai te acrescentar e vai te ajudar a levar uma vida mais leve, uma vida mais saudável. Então, para começar a ilustrar esse vídeo que eu estou gravando, vamos abrir nossa Bíblia lá em Mateus 15, 21. E lá está escrito assim: E partindo Jesus dali, foi para as regiões de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, vindo daquelas regiões, gritou para ele, dizendo: Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, filho de Davi. Minha filha está severamente atormentada por um demônio. Mas ele não te respondeu uma palavra. E vindo a ele, os seus discípulos pediram-lhe, dizendo: Mande-a embora, porque está gritando atrás de nós. Mas ele respondendo disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então veio ela e adorando-o disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cães. E ela disse: Verdade, Senhor. Ainda assim, os cães comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então, respondendo Jesus, disse-lhe: Ó mulher, grande é a sua fé, seja isto assim como tu desejas. A sua filha ficou sã naquela mesma hora. Gente, isso aqui é uma humilhação ou não é? A filha dela estava doente, endemoniada. Ela sabia que Jesus era o único capaz de transformar, de expulsar o demônio da vida da filha dela e transformar a vida da filha dela numa vida sadia, numa vida capaz de viver normalmente. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: nós, eu, você, nós temos tido humildade para que a gente possa alcançar aquilo que Deus planejou para as nossas vidas? Hoje, muitas vezes, a gente não sofre nenhum tipo de humilhação. A gente só sofre, sabe o quê? Muitas vezes um vento contrário. A tudo aquilo que a gente tem orado, que a gente tem buscado, que a gente tem pelejado. E sabe o que acontece? A gente desiste. Você já imaginou se fosse você, se fosse eu, no lugar dessa mulher aqui, dessa mulher cananeia? Você já imaginou? Se o seu único socorro fosse numa pessoa e quando você chegasse nela e falasse assim: ô, minha filha está doente, eu preciso do seu remédio, eu preciso da sua cura. Essa pessoa fala assim: ô, eu não vim para você, eu não vim para sua filha. Então eu não vou desperdiçar o meu tempo com você, eu não vou desperdiçar a minha sabedoria, a minha inteligência com você. Eu não vim por sua causa, então pega andando, sai firme no seu propósito e vai viver a sua vida. Qual que seria a sua reação se fosse você no lugar dessa mulher cananeia? Hoje, eu tenho certeza, mesmo sendo o seu propósito,
Mesmo sendo o seu sonho, você tem que deixar de lado. Sabe por quê? Muitas vezes de medo da humilhação. Agora eu te pergunto, quem que precisa? É você ou é o seu vizinho? Você tem um coração humilde para aguentar um não? Você tem um coração humilde para se ajoelhar? Você tem um coração humilde para pedir 10, 15, 20 vezes para uma pessoa só? Porque sabe o que foi o diferencial nessa questão dessa mulher cananeia aqui? O diferencial foi que ela não desistiu. E por ela não ter desistido, ela conseguiu o quê? A cura para a filha dela. Como outra história, a gente tem também uma história que está lá em Lucas 18:1, que conta a história de uma viúva, de uma pobre viúva que tinha uma peleja, e existia um juiz naquela época incrédulo. Ele não acreditava em Deus, não acreditava em justiça, ele acreditava na própria justiça do seu próprio coração. E essa viúva pelejou 2, 3 vezes, e ele fingia que não havia. Porém, sabe o que ele falou? Falou, se eu não pelejar a luta dessa viúva, ela não vai me deixar em paz. Então, eu vou correr, vou pelejar a luta dela, vou dar a vitória para ela e vou viver minha vida. Porque eu prefiro muito mais ter paz do que ter razão. E aí? É o que eu te pergunto. Você tem abandonado o seu propósito por causa de ventos contrários? Você tem abandonado a sua luta, os seus sonhos por causa de ventos contrários? A vitória é daqueles que suportam o processo. Sabe o que mais me chamou a atenção nessa parábola, onde fala dessa mulher cananeia? É que quando ela estava longe de Jesus, precisando chamar a atenção dele, ela gritou. Ela gritou para ele. Quando ela conseguiu a atenção de Jesus, ela falou baixinho: Senhor, socorre-me. Será que muitas vezes você não está conseguindo, os ventos estão contrários, porque muitas vezes, será que você tem gritado e alcançado a atenção de Deus? Mas depois que alcançou a atenção de Deus, será que você ainda não continua gritando a sua verdade própria, o seu juízo próprio, a sua vontade própria? Deus vai realizar todos os seus sonhos, todos os seus desejos, mas antes, vamos ver se não está conflitando com as vontades, com os desejos, com os sonhos de Deus. Então, não precisa desistir do seu sonho, não precisa desistir das suas vontades, não precisa desistir dos seus desejos, do seu propósito. Basta ser inteligente. Então, minha palavra para você e para mim hoje é: não desiste, corre atrás, mas principalmente não conflita com o propósito de Deus. Não conflita com a vontade de Deus. Porque se tem uma coisa que Jesus testou aqui nessa mulher cananeia, foi o quê? A humildade. A humildade, em momento nenhum, ela conflitou. Sabe por quê? Ela já foi conversar com Jesus sabendo da vitória dela. Essa mulher que teve essa peleja com o juiz aqui, lá em Lucas, ela já sabia da vitória dela. Ela sabia que se ela não desistisse, não importava se o juiz era crente, se o juiz era católico, se o juiz era o que fosse, se ele não fosse nada, ela sabia que a peleja dela ia ser ouvida. E hoje a gente tem a certeza que Jesus está a 1 metro do nosso lado. Outra coisa também, para de acreditar que Jesus, que Deus, está só lá no céu. Ou seja, isso nos leva a entender que eles estão longe. Jesus é onipresente, onipotente, onisciente. Deus é onipresente, onipotente, onisciente. Eles estão do nosso lado. Ele está aqui do meu lado gravando esse vídeo agora. Ele está aí do seu lado vendo esse vídeo agora. Não desista do seu propósito. Basta não ter medo. Basta perseverar. Basta se humilhar, porque na palavra de Deus não fala que os humilhados serão exaltados, não. Fala que o que se humilhar será exaltado. Sabe o que isso fala? Humildade. Vamos ser humildes. A graça não é de graça. A graça exige humilhação, exige vida nova, exige mudança de hábito. Então, você quer conquistar tudo aquilo que você quer, mesmo que os ventos estejam contrários, mesmo que tudo aquilo que você tenta achar
está cada vez mais se distanciando de você, tenha um coração contrito, quebrantado, humilde. E nada vai te parar. Então, fica com essa palavra, que Deus te abençoe e seja feliz. Felicidade é a mesma coisa do amor, não é um sentimento. Felicidade não é um sentimento, é uma atitude. Então, toma essa atitude, não só de amar, mas também de ser feliz. Fique com Deus, que Jesus te abençoe.